Muito boa noite para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Nós começamos agora mais um programa Frente a Frente. E hoje nós recebemos o jornalista e escritor Ricardo Lessa. Para conhecer um pouco da trajetória do Ricardo, nós vamos convidar você a assistir um vídeo feito por nossa produção. Ricardo Lessa, nascido no Rio de Janeiro em 1956, é jornalista desde os 19 anos. Começou como estagiário no Jornal do Brasil. Entre abril de 2018 e julho de 2019, ancorou Roda Viva da TV Cultura. Criou e editou o Hora do Povo e colaborou com Pasquim. Trabalhou na revista Isto É e nas TVs Manchete, Globo e Globo News. Em Washington, apresentou A Voz da América. Passou ainda pelo Relatório Reservado, Correio Brasiliense, Gazeta Mercantil, Portal Terra e a Câmara Americana, em São Paulo. Já ganhou os prêmios de jornalismo Petrobras, Embratel, Icatu, Firjan e Unip, Organização Nacional da Indústria do Petróleo. O Primeiro Golpe do Brasil é o seu 6º livro. Ricardo Lessa é o entrevistado de hoje do Frente a Frente, edição São Paulo. Muito bem, Ricardo, seja bem-vindo ao Frente a Frente. Para nós é um prazer recebê-lo aqui na nossa casa, viu? Prazer é todo meu. Obrigado. Lembrando para quem está em casa de que, excepcionalmente hoje, nós não temos jornalista convidado e o programa foi gravado, então a interação vai ficar comigo e com o Ricardo aqui ao longo do programa. Bom, semana passada o Brasil perdeu uma das figuras mais icônicas do país, que foi o Delfim Neto, que você já teve a oportunidade de entrevistar inúmeras vezes, e que ele citava sempre que o Brasil tem, na história do Brasil, existem alguns enigmas, e que um deles foi o desentendimento de Dom Pedro com José Bonifácio em 1823. Quando ele falava isso, as pessoas não entendiam muito, mas você resgata num livro, que é o Primeiro Golpe do Brasil, que você lançou recentemente. Queria que você traçasse um breve comentário a respeito do que foi esse primeiro golpe, né? E depois a gente fala um pouco do Delfim. O Delfim, com quem eu tive algumas entrevistas e convivi um pouco, é aquela pessoa contraditória, né, como os perfis dos jornais colocaram muito bem, complexa e com muitas faces. Ele, de fato, teve uma fase, né, como ministro dos governos militares, e que o principal, possivelmente, na cabeça dele era o poder, né, e ele não lamenta ter assinado o AI-5, que foi terrível para o Brasil, e, ao mesmo tempo, ele foi um colaborador do presidente Lula nos seus governos, da presidente Dilma também, e ele era um cara que lia muito, né? Ele foi muito generoso comigo, porque ele abriu a biblioteca dele para que eu pudesse consultar justamente a biblioteca dele, que tinha muitos livros sobre José Bonifácio. E José Bonifácio era uma figura marcante para ele e também no meu livro, né? Porque José Bonifácio, a frase dele diz assim que o Brasil seria muito diferente se José Bonifácio tivesse ganho a briga com Dom Pedro, né? E o José Bonifácio é uma figura muito importante, inclusive reconhecida pelos historiadores, mas algo que as escolas não ensinam, que antes de ser patriarca da independência, comemorado em todas as escolas, todos os livros de ensino, José Bonifácio foi exilado por Dom Pedro no fechamento da Constituinte e num momento muito importante para o Brasil, como é que eu tento trazer nesse livro, porque o fechamento da Constituinte, em 1823, foi um momento de virada, a meu ver, né, em que ele exila não só José Bonifácio, mas toda a família Andrada, né, que é Antônio Carlos, Martim Francisco, que era ministro da Fazenda de Dom Pedro. Quando ele exila as famílias desses três Andrada, ele exila mais
três colaboradores próximos do José Bonifácio e da família Andrada e Silva, entre eles Francisco G. Acaiaba Montezuma, que era um deputado pelo Bahia, que nasceu José Brandão, mas adotou esse sobrenome em homenagem aos povos originários da América Latina, e ele foi um dos fundadores do Instituto dos Advogados do Brasil, e depois teve uma longa carreira na própria monarquia de Pedro II, para o tipo de gente que foi exilada. Então, eram pessoas com muita cabeça, iluministas, pessoas que queriam um Brasil melhor, como o Delfim concordava e como o José Bonifácio deixou também, né, no seu pensamento, que era um país em que a escravidão fosse abolida, mesmo que gradualmente, na proposta dele, que fosse integrada e que o país fosse um povo miscigenado, como atualmente mas se fosse adotado anteriormente, teria apressado o processo, né? E, entre outras coisas, José Bonifácio pensava em agressão ecológica. Já naquela época. Já em 1823, sabe, se todos os proprietários de terra tratassem a natureza daquela maneira destruidora, iam destruir a natureza do país, né? E ele já falava isso lá, né, em 1820 e poucos, sabe? Era uma mente realmente muito avançada para a época, e quando Dom Pedro se desfez dele, se desfez da família Andrada, ele praticamente fez uma opção, né? Foi uma opção que eu acho que não foi boa para o país, como eu deixo bem explícito no livro. Foi um golpe militar, né? Ele juntou as forças armadas comandadas pelos portugueses para fechar a Constituinte, prender esses 6 constituintes, deputados, parlamentares, representantes do país, né, das províncias, e exilar do país por 6 anos. Então, e o que veio em seguida foi, a meu modo de ver, muito ruim para o Brasil. Entre 23 e 31, foi uma época bastante ruim, a regência foi bem tumultuada e atrasou bastante o país. E eu acho que existe uma lacuna nas escolas até para contar esse período. Você falou de lacunas nas escolas. Acho que a história do Brasil ela é pouco conhecida pelos brasileiros. Uma vez, até conversando com um venezuelano, ele chegou e me perguntou que livro você indica para conhecer a história do Brasil? Porque quando eu pergunto para vocês sobre a história de vocês não sabem contar. O que é muito natural para ele, né? Um venezuelano sabe contar da história de Simão Bolívar e tudo mais, e nós não sabemos. Você acha que isso é fruto dessa colonização que o Brasil teve? Eu acho que é algo que a monarquia tentou e tenta ainda, os herdeiros da monarquia. Monarquia, lembrando, monogoverno de uma pessoa só. Então, não é exclusivo dos reis. Nós temos pessoas, governantes, que têm essa veleidade, né, de ser um governante acima de tudo, né? Então, déspotas, né, no mundo inteiro têm procurado abafar, né, o legislativo, o judiciário, porque isso é previsto entre os republicanos, né, que haja 3 poderes e que o presidente respeite, ou, no caso das monarquias constitucionais, o rei se submete às constituições e aos parlamentos, né? E não era isso que Pedro queria, né? Então, quando você me pergunta dessa intencionalidade, eu penso que a monarquia e seus herdeiros fizeram uma autopublicidade muito eficiente para separar as partes ruins da monarquia e a participação ruim da monarquia. E uma coisa que é bastante clara, parece que a monarquia, nas histórias oficiais, não tem nada a ver com o escravismo no Brasil.
a imagem de Dom Pedro é uma imagem positiva. É. A culpa não é dele. Ele não teve Dos nada... dois, aliás, dos dois. Dos dois. Sendo que a monarquia não existiria sem o escravismo. Então, e particularmente no período do governo de Pedro I, a importação de escravos africanos pelo porto do Rio de Janeiro bateu recorde. Ela chegou no pico, em 1826, em quase 100 mil africanos importados pelo porto do Rio de Janeiro na frente do Paço Imperial. Sabe? O pelourinho, que era o instrumento de tortura dos escravizados, era em frente ao Teatro Imperial. Sabe, na mesma praça. Não dá para fingir que não viu. Não dá para fingir que não viu, não dá para dizer que não tinha nada a ver com... Não dá para dizer que tem uma imagem da Lei Áurea, sabe, da abolição da escravatura. Sabe, tinham muitos projetos que viam desde os 1820 e poucos, de projetos de abolição, não só do Zé Bonifácio, mas depois dos representantes das províncias, o próprio Acaiaba, que era negro, ele apresentou projetos de abolição que não passavam, os conservadores aliados à monarquia e manobrados pela monarquia sabiam fazer o jogo muito bem para que aquilo ficasse intocado. Não é? E depois Ferreira Viana, que apresenta lá, já nos próximos já da abolição, Eusébio de Queiroz, vários representantes, deputados que apresentaram projetos. Quer dizer, não foi um projeto do governo, como a gente vê hoje. É um projeto do governo e passa rápido, né? No Congresso. Agora é tudo assim. Então, a gente sempre assim, o projeto do governo, forma-se uma maioria, aprova rapidamente. Os congressos são assim, né? Quando tem uma iniciativa do governo, elas meio têm prioridade, porque, enfim, é a maioria que elevou o primeiro-ministro ou o presidente, né? Então, por que só em 1888, quando o escravismo já não era tão poderoso, né? O escravismo já estava perdendo lugar para a mão de obra remunerada, embora não tão remunerada, porque tínhamos essa herança, o efeito de comparação era muito ruim, né? Mas, enfim, o tráfico estava proibido, então tudo já fazia... E os exemplos europeus também começaram a instigar os empresários brasileiros, né? Tinha um movimento europeu desde 1807, né, da Inglaterra, contra o tráfico, depois dos Estados Unidos, também contra o tráfico, mas o tráfico não impedia o uso da mão de obra escrava. Então, a mão de obra do sul dos Estados Unidos era toda escravizada e produzia algodão para as fábricas da Inglaterra. As fábricas que puxavam a economia na época era a fábrica de tecido, né? Era o grande produto de exportação inglês era o tecido, né? Que gerou a máquina a vapor, gerou a máquina de tecer e tal. E isso era mão de obra escrava, não na Inglaterra, mas nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre Estados Unidos, porque você tem um livro que fala da relação de Brasil e Estados Unidos, mas no bloco seguinte, ainda quero manter aqui em Brasil, nesse golpe que você relata no seu livro. Uma pesquisa como essa, você deve ter visto inúmeras publicações sobre a época, né, para tentar ali pegar o maior número de informações a respeito disso. Só que, nitidamente, você não consegue colocar tudo isso nas páginas do seu novo livro, então deve ter coisa fora, mas do que você consegue trazer ao leitor nessa edição, o que mais te chama a atenção? Qual peculiaridade que você traz ao leitor que te chama mais a atenção? O que eu quis e que eu busquei deixar muito explícito no livro é essa relação monarquia e escravismo, que eu acho que ela é muito subdimensionada nos livros que eu li e, enfim, nos livros que eu aprendi também. E eu vejo que na propaganda oficial e na própria
entra governo, sai governo, e os livros que são usados, né, os livros escolares, repetem as fórmulas, e se você vai no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, você vê aquele quadro imenso lá do Dom Pedro I, garboso, em cima do cavalo branco. Se você pegar o áudio, eles vão explicar que aquele quadro não existiu, que é uma cópia de um quadro de Napoleão pintado, né, por um francês. Mas o impacto é muito diferente, né? Não quero dizer que não exista isso, não. Tem que existir, foi a história, né? Mas eu acho que tinha que ficar mais claro, né? Que foi um quadro que Pedro II mandou pintar já no final do seu mandato, seu governo monárquico e tal. Ficou pronto em 1888, eu acho. Então, a história da monarquia é um pouco reproduzida, vamos dizer, por saudosismo, né? Um pouco todos os países têm seus mitos, né? Seus heróis, e não são exatamente iguais ao que foram na história e tal. Ninguém fala que George Washington tinha uma dentadura de madeira, porque não tem dente. Ninguém fala do massacre que Napoleão fez contra os russos em Austerlitz. Pelo contrário, né? Eles comemoram as vitórias de Napoleão, mas foi um massacre, né? Enfim, deixa-se, claro, todos os países constroem os seus heróis, né? Porém, eu creio que, e não só creio, mas nós somos um país republicano, né? Desde a Constituição de 88, mais ainda, que reafirma, mas as constituições desde 1891, nós somos um país republicano. No entanto, nunca se fez um movimento republicano, de fato, em que as pessoas e o povo brasileiro se sentisse pertencente ao país, todo o povo, né? O José Muniz de Carvalho tem um livro ótimo sobre a República e diz que a República tem um defeito, faltou o povo. Todas as constituintes, parece que o povo, falta povo, né? E, enfim, temos esse problema de origem, né? Que é essa coisa um pouco elitista, né? De por exemplo, se endeusar ou se homenagear heróis que não mereciam esse título, né? Porque mesmo defendendo o país, vamos dizer assim, não há nenhum fato histórico que mostre algum ato heróico de Pedro I. Certo. Não existe, sabe? Em qualquer biografia, é um personagem muito cheio de façanhas. Certo. Nenhuma que de fato comprove isso. E que seja heróico, eu estou para ver alguma. Eu li algumas biografias. Ricardo, você cita aí essa questão do endeusamento de Dom Pedro, e a gente vê ao longo da nossa história sempre a busca do povo por uma figura que seja o grande salvador da pátria, o grande Messias, o grande salvador de tudo isso. Isso é herança da nossa história como colônia, porque a gente teve depois, quando Getúlio assume, Getúlio sendo ali o pai do povo e tudo mais, aquela coisa. JK como modernista, depois o Lula, o filho do trabalhador. Você acha que isso tem alguma semelhança ou tem algum resquício dessa história nossa? Como eu estava falando, os países constroem seus heróis, né? Os Estados Unidos, eu acho que tem umas 11 cidades com o nome de Washington. Então, Washington é endeusado, né? Também nos Estados Unidos, né? Não tão, eu acho,
condecorado e tal, dessa maneira, porque a questão republicana é muito fundamental para a criação dos Estados Unidos, né, já que eles se opuseram a uma monarquia. Né, os Estados Unidos existe a partir da oposição à Grã-Bretanha, ao Reino Unido, à Inglaterra. Os nomes mudaram ao longo dos anos, mas, enfim, ao rei, né, que existia na época. Os Estados Unidos passam a existir como república primeira do Ocidente e que foi seguida, né, por todos os países latino-americanos, também que adotaram a forma republicana, com uma vantagem em relação ao Brasil. Porque o Brasil, que foi a única monarquia, né, que restou no hemisfério ocidental, ela recebeu a coroa, ela recebeu o rei, uma coisa inédita no mundo, para uma família nobre europeia atravessar o Atlântico. Nunca tinha existido isso. Veio a família e a corte inteira, vieram milhares de pessoas. E na América Hispânica, a América Hispânica ficou sem rei, de repente, porque Napoleão prendeu o rei da Espanha. Então, de repente, nossos vizinhos hispânicos, né, ficaram acéfalos. E todas as famílias, os nobres que dependiam daquele respaldo, né, espanhol, ficaram muito enfraquecidas. E as oligarquias locais tiveram mais facilidade, mais ou menos, dependendo do país, né? O Peru foi mais difícil, teve idas e vindas, mas a República avançou em toda a América Latina, também com seus problemas de golpes, etc., etc. Mas, incrivelmente, se a gente comparar no final do século XIX, países nossos vizinhos estavam muito melhor do que o Brasil, que estava saindo do escravismo e muito nas mãos dos escravistas. Exato. Né? Porque... inclusive com a criação de várias universidades nos países aqui da América Espanhola. Os países hispânicos já tinham mais de 20 universidades espalhadas, né? Certamente a coroa espanhola até ajudou nesse sentido. A coroa portuguesa, antes mesmo de vir para o Brasil, já era considerada muito retrógrada. A Isabel Lustosa fala que a coroa era decrépita. Nós vamos continuar. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Claro. E a gente volta a continuar nessa história falando sobre um pouco desse período de colonização do Brasil com o jornalista Ricardo Lessa aqui no Frente a Frente. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Frente a Frente, entrevistando o jornalista e escritor Ricardo Lessa, que lançou recentemente o livro O Primeiro Golpe do Brasil. A gente fechou o bloco anterior falando do atraso da monarquia portuguesa, né, que é uma das... que era, eu acho que a principal monarquia atrasada daquele período, e que veio para o Brasil, como você citou, sendo a única monarquia, o único rei que atravessa o oceano e vem se instalar numa colônia fugindo de Napoleão. Isso, de alguma forma, fortaleceu para que o Brasil tivesse a extensão que tem hoje? A gente tem aí diversas linhas de pensamento com relação a essa extensão territorial que nós temos, não é? Isso foi uma das influências, Ricardo? Olha, esse translado, né, de milhares de portugueses para o Brasil, ele foi, a meu ver, um grande peso e um grande motivo para que as elites locais trançassem novos laços de poder. Então, a monarquia e os milhares de pertencentes daquela corte, eles nunca produziram nada, né? Nunca produziram um parafuso, uma cadeira, algo de útil, vamos dizer assim, uma cabeça de alface que fosse. Pelo contrário, botar a mão em alguma coisa, em algum trabalho, era considerado algo
plebeu, né? Algo menor, né? Então, como sustentar aqueles milhares de portugueses que vieram para o Brasil? Quem eram os ricos da época? Eram os escravistas, eram os traficantes de africanos, eram os traficantes de longo curso, que eles chamavam, de grosso trato, tem vários nomes para isso, mas, no fundo, era o traficante negreiro, era o traficante que ia para a costa da África, submetia jovens, de preferência jovens homens negros, né, à força, e sequestrava essas pessoas e traziam nos navios negreiros para o Rio de Janeiro, que foi o principal porto da época do mundo de tráfico de africanos. Então, o que aconteceu no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, foi esse imbrincamento, essa simbiose, essa coisa promíscua da elite rica da época, que produzia no Brasil não só escravos, produzia açúcar na época, basicamente, o café foi depois, né? O Brasil era um grande produtor de açúcar, cachaça, que era usada para trazer africanos, e para transacionar também, mas o que aconteceu foi que houve esse imbrincamento, né, da elite econômica com a nobreza portuguesa, que adorou estar aqui num país onde, por muito barato, muito baixo preço, conseguiu um empregado que fizesse tudo para ele, né? Então, esse bando de milhares de portugueses que vieram aqui para a coroa, ficaram, né, se deram muito bem com o escravismo, né? Tiram-se à vontade. Ficaram super à vontade. Dom João, que tinha aquela fama de glutão, de bom vivant, o único assunto que tirava ele do sério era falar em abolição. Ele ficava colérico, que é uma coisa... E foi isso que o Dom João conseguiu ficar enrolando os ingleses, que queriam proibir o tráfico. Dom Pedro I também ficou enrolando os ingleses, até 1850, que aí não dava mais, e o próprio aparelho, todo o sistema econômico já sabia como se virar, já tinha o africano, já tinha ficado caro, então já tinha mão de obra interna, que houve seca no Nordeste e tal, então já havia um substituto, e havia imigração também, europeia para cá. Então, isso tudo fortaleceu esse imbrincamento, essa junção de escravismo com o governo. Quando houve o movimento de independência lá nos anos 20, né, que não foi só 22, mas continuou, até pelo menos 25, que foi o reconhecimento de Portugal e o pagamento do Brasil pela dívida de Portugal da Inglaterra, que mostrava que a independência não foi tão independente assim, né, que os laços ainda eram muito próximos, né, de Pedro e João, do pai João. Houve, naquele momento, um movimento capitaneado por José Bonifácio, que era de São Paulo, para atrair São Paulo e Minas para o lado da corte do Rio de Janeiro. Então, quando houve todo o movimento de independência, a força econômica maior do Brasil estava em Minas e no Rio de Janeiro. Né? A produção de açúcar era muito forte no Rio de Janeiro, mas em São Paulo estava se fortalecendo também, né? Enfim, esse núcleo se fortaleceu. Pedro conseguiu contratar mercenários ingleses, Cochrane, Grenfell e outros, irlandeses, alemães, que foram submeter as províncias e os portos, né, que estavam se rebelando. Bahia, Recife e Belém do Pará, principalmente São Luís também. Então, foi esses mercenários ingleses, com navios que eles iam aprisionando, de Portugal e brasileiros, eles submeteram o resto
das capitais que geravam receita, eram os portos que geravam receita para a corte, era fácil cobrar e era fácil ter essa renda, né? Era fácil, quer dizer, era mais fácil do que cobrar no interior de Minas, por exemplo, que tinha revolta, né? O E não era controle tão mais fácil, difícil. não é? O controle era mais complicado. Então, teve todo esse movimento e um grande historiador, que para mim é um dos maiores historiadores brasileiros, é o Luiz Felipe de Alencastro. Ele fala claramente: o que manteve o país unido foi o escravismo. Certo. Porque todos esses portos, Recife mesmo, que teve um movimento republicano, Bahia e Pará, São Luís, todos dependiam, de uma certa maneira, não só do tráfico, mas do capital. E o tráfico levantava, o tráfico também era segurador, o capital do tráfico também era comercial, ele também financiava as pessoas, ele dava crédito. Essa riqueza gerada pelo tráfico de africanos no Rio de Janeiro não só sustentou a monarquia, como Freou qualquer republicanismo. e possibilitou a monarquia contratar mercenários, né, contratar soldados, não só para submeter o norte, mas submeter o sul também. Sim. Né? Na Guerra da Cisplatina. Na Guerra Cisplatina, na disputa pelo Uruguai, Isso. né, que Pedro perdeu essa guerra também. E é pouco comentada, E é inclusive. pouco comentado, que a guerra que ele se meteu, ele perdeu e gerou uma inflação brutal, porque não tinha dinheiro para bancar, e depois gerou revoltas dos soldados que queriam receber. Eu quero receber, não Em tinha dinheiro. compensação, ele foi vitorioso. O Brasil e a Argentina foram vitoriosos contra o Paraguai, na Guerra do Paraguai, anos depois, né? Aí já foi em 1863, né? Já Bem foi Essa questão do que você citou aí, de revoltas nos portos e esse controle, nessa contratação de mercenários, você acha que, por exemplo, Recife teve a presença de holandeses, por muito tempo o controle da Holanda ali, dos Países Baixos, com a Companhia das Índias Ocidentais, que Aham. comandaram ali aquele núcleo. Isso, de algum modo, ativou naquela população um republicanismo, uma ideia diferente daquela vinda de Portugal? Sem dúvida, né? O Evaldo Cabral tem um livro chamado A Outra Independência, né? Que ele fala do ponto de vista de Recife, né? A história é contada de uma maneira quase desleal, porque ela é riocentrista. É total. O Evaldo Cabral fala, é riocentrista. Se fosse contada por um pernambucano, como é o caso dele, seria contada de outra maneira. E, de fato, a região nordestina, não só Recife, mas uma grande área, né? Pernambuco era muito maior, Pernambuco perdeu toda a parte que ia até o São Francisco, que era o norte da Bahia, porque foi uma retaliação. Né? Em 1824, quando houve a Confederação do Equador e o levante republicano, né, de Recife, de Pernambuco, era espalhado, isso não era só o que a gente hoje vê, Pernambuco ou Recife. Né? Ele ia para o Ceará, ia para o Rio Grande do Norte, ia para Paraíba. Isso tudo fez um movimento, um levante republicano, que faltou povo, né? Porque os republicanos capitaneados lá por Frei Caneca e tal, eles foram massacrados, né, pelos portugueses em 1824, né? Olha só, 23, 24. E Recife, Pernambuco, já tinha se levantado em 1817. Né? Já tinha acontecido uma outra reforma, mas que também foi vencida, porque a força e o capital, a riqueza do Rio de Janeiro, do escravismo e os vínculos, né? Porque sempre há uma parte da elite interessada em manter o status quo, né? E não entrar em aventuras republicanas. Né? Tinha uma parte que queria, vamos dizer, fazer um governo mais republicano, mas como? Com base escravista? Sim, os Estados Unidos se fez, mas também a ideia republicana também ascendeu já
a ideia abolicionista. Né? Desde do momento em que se fez a independência dos Estados Unidos, em que os princípios de independência já falavam que todos os seres humanos têm direito à felicidade, na busca da felicidade, os negros perguntaram, pô, e eu não? Sabe? Então, começou a gerar até uma imigração dos escravizados do Sul, mais preponderantemente escravista, para o Norte, mais preponderantemente abolicionista. Muito bem. Você tem um livro que fala sobre essa questão de Brasil e Estados Unidos, que é uma das suas paixões também, né? A história dos dois. Brasil e Estados Unidos, o que faz a diferença? Parece que é muito nítido hoje em dia, né, a diferença de Brasil e Estados Unidos. Chegou algum momento em que essas duas nações, essas duas colônias, né, lembrando que os Estados Unidos também foi uma colônia, tiveram uma igualdade? Não? Pode ser lá na época que os dois países eram fazendas. Grandes terrenos indígenas, né, dominados pelos indígenas locais, e chegam os ingleses também espalhando epidemias pelos indígenas americanos e os portugueses espalhando epidemias pelos indígenas a única semelhança brasileiros. Agora, os dois momentos, né, o momento em que os Estados Unidos é colonizado pela Inglaterra, que é já em 1600 alguma coisa, já é época de decadência, né, dos impérios portugueses, espanhóis, ibéricos, né, que tiveram seu ápice lá no 1500 alguma coisa. Ele já estava nos 1600 já perdendo lugar, né, para a Revolução Industrial que começava, para questões até da igreja que vinha enfrentando protesto, então também perdia terras, né, também perdia poder. Então, são momentos muito... os países cresceram de forma muito diferente, né, e, para mim, o fundamental que faz o desenvolvimento americano no século XIX e o atraso brasileiro, atraso econômico, é a monarquia aqui, monarquia escravista, e lá o movimento republicano que incentiva a liberdade, incentiva a criação, e depois vai incentivar a Guerra de Secessão, que é um movimento trágico, talvez seja a guerra que tenha proporcionalmente matado mais gente, né? É uma guerra fratricida entre ingleses do norte e ingleses do sul, imigrantes do norte, europeus do norte, em 1865, que é uma guerra devastadora que vai definir quem manda. Né? No fim, o norte. Quem manda é o escravismo, ou quem manda é o norte capitalista, né? Republicano, enfim. Mas com resquícios até hoje, né? Porque nenhuma guerra é tão aniquiladora, né, a ponto de exterminar um inimigo ou uma população. A gente vê até hoje que, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1990, ainda aparecia algum nazista escondido em algum lugar, e na Alemanha há ainda nazistas que estão centenários, talvez, mas, enfim... Com o surgimento até de grupos, né? E hoje em dia... muitos grupos neonazistas, infelizmente, na Alemanha, na Suécia, né, muito fortes, e as ideias... Quando as pessoas podem morrer, mas as ideias não morrem, né? Então, essa ânsia, né, pelo despotismo, essa ânsia racista, né, por essa superioridade racial e todos esses fantasmas, né, que, embora a ciência desminta, né, há uma vontade, né, um desejo de que isso, enfim, dê alguma carta de garantia que o sujeito branco é melhor do que o outro sujeito que é de cor, enfim, essa fantasia, né, racista fica na cabeça de muita gente, né, e basicamente agora se manifestando
nos movimentos contra os imigrantes, né? Sim. E a gente vê atravessando o Mediterrâneo verdadeiros navios negreiros, sabe? A gente vê a história se repetindo, né? O que é aquilo que a gente vê naufragar nas costas da Itália e da França, se não um navio negreiro, sabe? O premier de Portugal, na entrega do prêmio Camões, ele fala, Marcelo Sampaio, eu acho, ele fala, faz uma referência que Portugal deveria se desculpar, né? Na verdade, toda a Europa deveria se desculpar. Foi o primeiro premier ou foi o presidente, Marcelo Rebelo de Castro? Marcelo Rebelo de Castro, Marcelo Rebelo de entregou Castro. o prêmio Camões. Eu acho que sim, o presidente. Foi, eu não me lembro quem foi, mas eu me lembro da frase, Portugal deveria se desculpar. E, na verdade, a Europa, né, explora o continente africano até hoje, de forma abusiva até hoje, fomentando guerras, fomentando rivalidades étnicas. Os fugitivos da guerra do Oriente Médio são hoje o trabalho braçal da Europa, não é? E você vê uma grande mão de obra afegã, sabe, que vai se refugiar na França, sabe, na França ou na Inglaterra, na Alemanha. Tentar superar um mar revolto numa balsa. É uma coisa terrível, né? Tem a ver com o escravismo da nossa história. É uma exploração, né, nova, de outra forma, mas quem viveu, né, o tráfico africano, como nós vivemos no Brasil, né, o Brasil foi o maior importador de africanos, mais do que os Estados Unidos, mais do que o Caribe, né? E o Rio de Janeiro foi o maior porto mundial de comércio de gente. É uma coisa que devia ser muito ressaltada. Isso a gente não aprende nos bancos da escola. Era comércio de gente, sabe? Gente que era açoitada, que era tratada como animal, como mula. Era uma coisa realmente extremamente deplorável, trágica, né? Ricardo, eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco desse Frente a Frente, conversando com o escritor e jornalista Ricardo Lessa. Nós voltamos com o programa Frente a Frente, nessa conversa com o jornalista e escritor Ricardo Lessa. Estamos no último bloco de uma aula sobre a monarquia brasileira, nesse assunto que você entende e gosta muito, né, Ricardo? Você acha é uma paixão, assim, e também uma certa revolta, porque eu nasci, eu acho que republicano, meu pai era funcionário público, eu estudei em escola pública, e me preocupei, enfim, é uma coisa com o meu semelhante também, vim de uma casa também, a minha mãe era muito ligada na questão de estar ligada a movimentos de filantrópicos e tal. Foi isso que te levou ao jornalismo? Olha, a minha mãe era muito curiosa. Ah, tá explicado. Extremamente curiosa. Então, ela quase não conheceu o pai, né? O pai dela morreu quando ela era muito jovem, mas o pai dela foi um dos fundadores do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Ótimo. Eu não conheci, evidentemente, essa memória ela guardou em alguns livros que ela tinha, né? Que ótimo. Mas passou pelo DNA, né? De alguma maneira. Tá umbilicalmente ligado. Eu queria deixar esses minutos finais do nosso programa para a gente falar sobre nossa profissão, né? Já que nós temos aí você fez um trabalho de pesquisa trazendo a história do Brasil de modo verídico, com estudos e muito bem preparado, uma leitura como jornalista muito fácil para quem está em casa. Agora, a gente vê a era das fake news, né? Tomar conta das pessoas, dos WhatsApps, dos meios sociais, tão difundida a mentira, sendo que
sobressai ao trabalho do jornalismo. Te preocupa, você com sua trajetória toda como jornalista ao longo dos anos, ver as fake news Claro. tomando conta? Não, as fake news é um novo nome para mentira. Exato. E o jornalismo, como dizia o Carl Bernstein, né, que é um dos caras que descobriram o Watergate, né, que publicaram, ele fala assim, o jornalismo é aquele que tenta se aproximar o máximo possível da verdade, né? A gente sabe que a verdade é algo complicado de se atingir, né, porque tem muitos pontos de vista, mas o jornalista tenta se aplicar e é ensinado e é preparado para chegar o mais próximo possível da verdade. E há nada mais mentiroso, né, do que aquele quadro imenso do Pedro I com um homem vestido ali com uma espada desembainhada em cima de um cavalo branco. Aquilo nunca existiu, né? Todos os historiadores estão carecas de saber que aquilo nunca existiu, né? Então, é uma mentira, de fato, que é divulgada. Se perpetua. Que se perpetua numa época que não era digital, mas que a grande propaganda era o quê? O quadro. Sim. Era boca a boca, era difundir por livros, né? Isso era a forma da mentira ser difundida. E o próprio Mark Twain, né, que também é outro lado do século XIX, que ele falava que antes de vestir o sapato, a mentira já tinha dado 2 voltas à Terra. Então, porque mentira... Agora, recentemente, o Yuval Harari, né, que é esse grande filósofo, ele fala que a humanidade, quando perguntaram para ele, puxa, mas o que você acha desse negócio de verdade alternativa, né, que o Trump fica divulgando fake news? O Harari fala assim, mas desde quando a humanidade gostou da verdade? Ao longo da história a gente A humanidade, ela se fascina muito facilmente, né, por mentiras, por engodos, né, por imagens. Por aquilo que faz conforme o que você gosta. Por fofoca, algo que é saboroso, algo que tem a ver um pouco com a tua intuição. A verdade é mais trabalhosa, né? O profissional tem que se empenhar para descobrir a verdade. Uma música, eu acho que do Belchior, que diz, né, a verdade não rima, não é? A verdade não rima. Ótimo, mas Essa é a isso. melhor definição. Mas é perfeito. Né? O Belchior tinha umas rimas muito boas, né? E os nossos compositores, cantores, eles são nossos filósofos. É verdade. Sabe? Poxa, quando se ouve um Belchior, um Caetano, um Chico, eles são de uma profunda... Até o Lulu Santos, sabe? Cantaram o Brasil, né? Não é? Cantaram o Brasil, né? Muito bem. Então, eu acho que cantar a história do Brasil e as inquietações do Brasil, né? Então, essas questões que a gente vai levantando na história, estudando, são intrigas que eles nos semearam também para que a gente fosse atrás, né? Muito bem. Ricardo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Frente a Frente. Infelizmente, o programa acabou, mas foi muito prazeroso contar com a sua participação, viu? O prazer todo meu. Agradeço muitíssimo a você, a Rede Vida, todos que nos acompanharam aqui. Foi um grande prazer. Obrigado. Obrigado a você também que participou de mais um programa Frente a Frente. Segunda que vem nós estamos de volta a partir das 10h30 da noite. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.